Olá, eu sou a Marta, mentora de líderes há 25 anos. Você é líder e tem dificuldade de manter a sua equipe engajada? Em muitas situações, com colaboradores difíceis, você dá feedback, você dá o seu melhor como líder, ele melhora durante 2 semanas e volta a ser exatamente como ele era antes? Então, me acompanhe nesse vídeo até o final, porque eu vou te dar dicas incríveis para manter sua equipe engajada. Engajamento é um tema muito especial e eu adoro falar sobre ele. Eu sei o quanto é desafiador manter a equipe engajada. Selecionei para esse vídeo as dicas mais importantes e fáceis de aplicar para que vocês já possam começar a aplicar amanhã. O engajamento é uma construção e muitas vezes nós não estamos dispostos a construir. Nós queremos resultados muito rápidos, mas pense assim, o quanto antes você começar, mais rápido vai alcançar os resultados que você precisa. Tem uma frase bem conhecida que eu procuro me lembrar sempre: o plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Ou seja, você vai escolher o que planta, mas vai colher a semente que plantou. Não dá para plantar uma coisa e colher outra. Vale lembrarmos que no dicionário, engajamento significa empenho no serviço a uma causa, um ideal e etc. Já dá para refletirmos sobre esse significado, né? As pessoas não se engajam com a empresa em si, mas com o propósito dela. Ou elas mesmas têm alguma causa, objetivo ou meta que faz com que elas trabalhem para alcançar. Muitas vezes sabem que aquela empresa não é o destino final delas, mas têm consciência de que fazendo um bom trabalho ali, estão dando passos necessários para algo maior que elas desejam. Um filme que eu super indico para entender isso que eu estou falando aqui com você, chama-se O Diabo Veste Prada. Filme incrível, que tem inúmeros aprendizados de liderança, vale a pena ver. E também mostra a trajetória de uma moça que quer ser jornalista, escritora, mas encontrou a oportunidade de ser assistente da CEO da revista de moda mais famosa nos Estados Unidos naquela época. Ela sabia que não ficaria ali por muito tempo nessa empresa, mas se jogou de cabeça para abrir caminho para o que ela realmente queria. Fez um excelente trabalho e escolheu sair quando já se sentia preparada para dar o próximo passo. Saiu segura, empoderada, mas a grande maioria das pessoas não tem consciência de onde elas querem chegar. Difícil elas terem metas. Muitas vezes o próprio líder não tem metas claras para ele mesmo. E aí está seu primeiro passo. Tenha primeiro suas metas definidas. Se dedique para isso, para depois trabalhar com a sua equipe quais são as suas maiores aspirações. E aí realmente entra o líder que quer engajar a sua equipe. Está na moda agora dizer que os líderes não são super-heróis. Não são mesmo. Apesar de que eu particularmente acho que eles estão quase lá. Eles não podem sozinhos motivar nem engajar as pessoas se elas mesmas não quiserem. Mas eles têm um poder de influência fantástico, para o bem ou para o mal, é claro. Eles podem sim influenciar no engajamento das pessoas. E de que forma? Esse é o motivo desse vídeo e tem a ver com as dicas que eu quero trazer aqui para você. A primeira dica é fazer conversas individuais com as pessoas da sua equipe. Se tem uma coisa que o líder precisa fazer é conhecer as aspirações das pessoas da sua equipe. Quais são os seus sonhos, suas metas de carreira? E se não tiverem pensado nessas metas ainda, estimule a pensar em uma semana e trazer para você. Normalmente, as pessoas gostam de fazer esse exercício. Pergunte para elas: o que você gostaria de estar fazendo daqui a 5 anos? E o que você precisa fazer para chegar lá, nessa meta daqui a 5 anos?
Quando você conhece as metas e aspirações das pessoas, tudo no trabalho pode ser vinculado a essas metas. Você coloca um verdadeiro amplificador na visão da sua equipe. Você expande a visão estratégica, aí a sua, né? E a delas também. E o que o engajamento tem a ver com isso? Tudo, tudo. Você só vai conseguir trabalhar no engajamento das pessoas se você conhecer essas pessoas mais profundamente. Conhecer o que é valoroso para elas. E assim traçar planos de ação com elas para que elas possam avançar na carreira. Pode até não ser na direção da promoção, mas pode ser em relação à empregabilidade. Hoje em dia, cada vez mais eu vejo casos de pessoas que não querem ser gestoras. Pessoas que sabem o quanto é desafiadora essa posição de gestão. Pessoas que gostam de ser especialistas e se sentem felizes assim. E tá tudo bem. Coisa boa é compreendermos que a diversidade, a diferença entre as pessoas dá um colorido a mais na nossa vida. E se a gente permitir isso, é claro. Hoje em dia, cada vez mais eu vejo casos de pessoas que não querem ser gestoras. Pessoas que sabem o quanto é desafiadora a posição de gestão. Pessoas que gostam de ser especialistas e se sentem felizes assim. E está tudo bem. Coisa boa é compreendermos que a diversidade, a diferença entre as pessoas dá um colorido a mais na nossa vida. Se assim permitirmos, é claro. Pessoas que querem manter-se no mesmo cargo, na mesma função, só precisam cuidar da sua atualização constante. Estar empregável constantemente significa atualizar-se, avançar no seu conhecimento, ser curioso, aprender com prazer. E isso me faz lembrar de uma história interessante. Fiz muitos estágios durante a minha faculdade de psicologia, porque eu queria experimentar todas as áreas para depois escolher mais conscientemente no que eu iria trabalhar. Meu primeiro estágio em psicologia organizacional foi na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, para quem ainda não me conhece. E diga-se de passagem, eu estabeleci uma meta para estar lá, na FGV. E eu tinha só 19 anos, hein? E minha meta foi alcançada. Eu entrei como estagiária na área de treinamento e desenvolvimento. E nós tínhamos desconto de 50% em todos os cursos da FGV. 50% é muita coisa para cursos que sempre foram muito procurados e de muita qualidade. E eu tinha um colega de área que trabalhava lado a lado comigo. Quando lançava um curso novo, eu e outras colegas corríamos para nos inscrever, porque a gente queria aproveitar a oportunidade, é claro. E ele dizia o seguinte para nós: Deus me livre! Meninas, eu já saí do banco da faculdade há muito tempo. Não preciso mais estudar. Chega, chega. Eu sempre me lembro desse meu colega, porque agora ele teria empregabilidade zero. Até agora, falamos de uma dica valiosa para aumentar o engajamento da sua equipe. Identificar as aspirações e valores dos colaboradores e incentivá-los a ter metas claras de onde eles querem chegar nas suas carreiras. A partir daí, você poderá trabalhar no desenvolvimento deles, tendo todas essas informações como fundamentos para o seu trabalho. Delegações, feedbacks, avaliação de desempenho, tudo que diz respeito ao desenvolvimento deles pode e deve estar vinculado às aspirações e metas de carreira que eles relataram para você. Um poder enorme que você vai ter na mão. Uma segunda dica valiosa é sempre dizer os porquês. O porquê das demandas que o colaborador recebe, o porquê das mudanças que a empresa faz, porque o resultado
do que ela entrega, essa pessoa, né, seu colaborador. Por que esse resultado é importante para a equipe, para a empresa e para a própria pessoa? O resultado do trabalho dela serve para quê? Qual a importância do trabalho dela? E pasmem, a maioria das pessoas não tem essa visão. As pessoas se tornam tarefeiras, pessoas totalmente operacionais. Se preocupam somente em finalizar as tarefas delas, não tem a visão do todo, não tem a visão mais ampla. E aí é onde mora o grande perigo. Quanto mais as pessoas são tarefeiras, mais elas se cansam do que fazem. Porque é repetitivo, porque não faz sentido para elas. E antes de te contar a terceira e última dica, se estamos falando de engajamento, eu não posso deixar de te contar uma história fantástica sobre esse assunto. Caso real, vivi de perto, mergulhada nesse caso. Se tem um desafio maior de engajamento do que esse, eu desconheço. Durante 2 anos, eu fui gerente de um projeto de cultura organizacional numa das maiores empresas brasileiras no ramo de alimentos. Empresa que na época tinha 65 mil funcionários, fora os que estavam no exterior, porque havia um percentual considerável de exportação. Sempre que começo a trabalhar em um cliente novo, faço questão de conhecer bem o negócio do cliente. Como eram fábricas espalhadas pelo Brasil, pedi para visitar algumas delas. Fiquei muito bem impressionada com o controle de qualidade, com o tamanho da produção, com a variedade dos produtos, com a automação e muitas coisas. Já existiam muitos robôs na linha de produção naquela época, isso era 2007. Mas o que me impressionou mais foi o número de pessoas que ainda trabalhava em tarefas completamente repetitivas. Imagina só, numa linha de produção de frangos, por exemplo, eles vêm, né, os frangos vêm penduradinhos e vão passando na frente dos colaboradores. Cada um faz uma coisa. Um corta a barriga lá do bichinho, o outro tira os miúdos do frango que serão aproveitados para um tipo de produto, o outro corta as patas e assim vai. Agora, você imagina um colaborador que fica ali durante 6 horas só retirando miúdos de frango. Estica o braço, retira e volta. Estica o braço, retira e volta. Uau! Você daria conta de um negócio desse? Eu não daria, não teria condição. Mas a fábrica precisa de pessoas que façam esse trabalho. Muitos de nós comemos o produto do trabalho dessas pessoas. A gente nem imagina, né? E como engajar pessoas assim? No começo, achei que era impossível. Mas, junto com a minha equipe lá do projeto, tivemos uma ideia incrível. Tão simples e tão incrível. Passamos a fazer com pequenos grupos de colaboradores guiados a mesma coisa que eu pedi para fazer quando comecei o trabalho. Nós os levávamos para conhecer a fábrica por inteiro, entender com clareza toda a linha de produção. Qual a importância do trabalho dele para o todo? E o mais lindo de ver era quando eles chegavam na área de embalagem dos produtos. Eles diziam encantados assim: olha, nosso produto vai para o Japão! A embalagem está escrita em japonês! É verdade que eles gostam de patinho de frango? Ai, conta mais dessas histórias pra gente! Pois é, tão simples e tão valoroso. Essas pessoas saíam das visitas cheias de orgulho de onde elas trabalhavam. Esta foi uma das ações que nós fizemos para apoiar os líderes no engajamento desses colaboradores. É claro que não dá para estacionar somente nessa ação, mas ela foi o pontapé inicial para o sucesso total desse projeto. Lembrando que engajamento é uma construção. Eu disse isso no começo lá do vídeo. Então, até aqui,
Falamos de conversas individuais para alinhamento de expectativas dos colaboradores e falamos de dizer os porquês, de ampliar a visão dos colaboradores para o significado do que eles fazem. A terceira dica é levar informações estratégicas para a sua equipe. O que são informações estratégicas, afinal? São todas as informações que ajudam o colaborador a compreender o propósito da empresa, as diretrizes estratégicas, os valores, para onde a empresa está pretendendo ir. Informações que levam os colaboradores a entender melhor sobre o negócio, os concorrentes, os clientes, as outras áreas. Muitas vezes o líder não leva essas informações porque ele generaliza, ele pensa que elas são sigilosas. Pensa se não aconteceu isso com você já alguma vez. Ou o líder está na correria de cobrar metas e se esquece de falar sobre esse assunto. Esse é um erro comum, mas eu diria que é muito grave, porque vai mais uma vez deixando a equipe operacional demais. Quando as pessoas olham só para as suas atividades e nada mais, não tem como elas serem engajadas. Elas seriam engajadas com o quê? Com cortar a barriga lá do franguinho, né? Com retirar os miúdos da barriga dele? Elas seriam engajadas em preencher um sistema com as informações de um cliente? Ou elas seriam engajadas com alimentar uma planilha com dados contábeis? Ou quem sabe ainda elas seriam engajadas em controlar o ponto dos colaboradores? Nossa, eu poderia dar aqui 1000 exemplos de atividades chatas e repetitivas que todos nós, dentro das empresas, precisamos fazer em um ou outro momento, né? Mas é possível fazer mesmo essas atividades com uma energia muito, muito melhor quando a gente sabe o porquê a gente está fazendo. Qual a importância do resultado dessas atividades? Faz diferença saber que as patinhas do frango lá vão para o Japão, porque eles gostam de comer essa parte do frango. Faz diferença saber que os dados que eu preencho sobre um cliente, para quem eu vendi um produto, eles podem fazer toda a diferença para crescer a base de dados da minha empresa e poder, de repente, fazer até um trabalho melhor na próxima vez para esse mesmo cliente. Faz diferença saber que as planilhas que eu alimento com informações confiáveis vão manter a empresa onde eu trabalho funcionando de forma correta e sustentável. Esses dias eu escutei numa palestra uma gestora falando que quando começou a pandemia, os colaboradores ficaram muito para baixo. Eles se sentiam desmotivados, inseguros, como muita gente, né? Todos nós, inclusive. Essa empresa em particular, produzia peças para caminhões e outros meios de transporte, inclusive aviões. O que fez essas pessoas mudarem suas emoções radicalmente foi o que essa líder disse para eles. Ela reuniu toda a equipe e disse para eles assim: o que vai nos salvar desse vírus é a vacina, não é? O que vai salvar muitas vidas é a vacina. E como é que a vacina chega para as pessoas? Por todos esses meios de transporte que nós contribuímos para que eles possam circular. Todo o Brasil precisa mais do que nunca do nosso trabalho. Então, vamos abraçar essa causa e vamos em frente, salvar vidas. Nossa, eu fico até arrepiada só de lembrar. Isso é ser líder. Isso é encontrar propósito no que se faz. E o meu propósito aqui é levar os meus conhecimentos para o máximo de líderes que eu conseguir. Se você quer me ajudar nesse propósito de construir uma liderança mais íntegra, mais justa, mais envolvente e influente, me acompanha aqui no meu canal. Se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos e eu espero você nos próximos vídeos.